Quero primeiro me apresentar, né, para quem não me conhece, porque já tem muita gente nova aqui no perfil. Eu sou a Rafaela Costa, responsável pela Rafaela Costa Doce. Sou eu que estou aqui à frente, conversando sempre com vocês, falando sempre com vocês, fazendo os doces de vocês, né, nesse mundo maravilhoso aqui, que é a confeitaria. Pronto. Agora estamos 100% ok. Vamos lá. Então, como eu estava falando, eu sou a Rafaela Costa, responsável por essa empresa chamada Rafaela Costa Doces também. Eu que estou à frente disso, eu sou a. Ah, que estou à frente, né? Não tenho o que falar. Eu comecei a fazer doce, gente, em 2014, mais ou menos. Quando eu decidi começar a trabalhar com confeitaria, foi algo mais do acaso mesmo. Eu comecei por quê? Porque eu estava na faculdade e eu precisava de uma renda extra para os meus produtos não, para me auxiliar nos custos da faculdade, né? Porque a gente sabe que faculdade tem custo, tem xerox, tem trabalho, tem material às vezes que a gente precisa comprar, é livro que a gente precisa comprar. Então eu comecei a fazer doces nessa época da faculdade. Quando eu comecei fazendo cupcakes. E eu fazia cupcakes porque eu meio que adaptei. Peguei uma receita de bolo que eu sabia fazer, distribuí em forminhas, colocava o brigadeiro em cima e era o que era mais fácil na época para conseguir levantar uma renda extra e me ajudar nos custos da faculdade. E aí, o que eu quero falar com vocês na live de hoje? Por que a live de hoje se chama Começando do Zero? Por que eu estou aqui conversando hoje com vocês? Então, gente, eu tô aqui conversando com vocês porque eu tô fazendo uma maratona de lives agora com vocês nas próximas semanas, que é um aquecimento para um evento 100% online gratuito que eu vou fazer para vocês, que se chama Maratona Faça e Venda, que só vai acontecer no dia 5 a 9 de abril. Então, para não ficar até abril sem nenhum tipo de conteúdo, eu tô vindo aqui falar para vocês que durante as próximas semanas, essa semana e na semana que vem, vamos ter live todos os dias, tá? O horário fixo da live vai ser sempre ao meio-dia. Hoje, excepcionalmente, a gente está refazendo essa live agora aqui no horário da noite. Tudo bem? E é isso. Agora a gente vai começar começando do zero sobre alguns assuntos que são as crenças limitantes que a gente tem, né? Em relação à confeitaria, em relação a começar a trabalhar com bolos, em relação a o que a gente deve fazer. Uma dessas crenças limitantes é a frase que eu não tenho tempo, né? A gente sempre acha que não tem tempo em investir em algo novo, a gente acha que não tem tempo de estudar, a gente acha que não tem tempo de praticar. E assim, a gente tem tempo sim, tá? A gente só não tem, às vezes, algum tipo de prioridade. Por quê? Se você quiser mudar de vida, se você quiser começar realmente algo novo, você arranja um tempo, né? Você arranja um tempo, às vezes, para ver um filme, se arranja um tempo para ficar mexendo no celular, se arranja um tempo para ler um livro. Então, você consegue ter tempo, sim, para investir também na confeitaria, que vai ser algo, assim, que eu vou trazer para vocês, que vai te ajudar a levantar uma renda extra, se você estiver precisando, ou até transformar na sua renda principal. Outra crença limitante que a gente tem muitas vezes em relação a isso é a não tenho equipamento. Como assim não tem equipamento? Porque a gente acha que precisa ter equipamentos profissionais para poder estar nesse ramo, ou a gente acha que tem que ter equipamento top de linha, que tem que ter equipamento de lançamento. Não precisa disso para você conseguir ingressar no ramo da confeitaria. Como eu falei para vocês no meu início, eu vendia cupcake porque era o mais fácil. Então eu tinha receita de cupcake de liquidificador, tá? Que eu nem precisava de batedeira. Eu tinha receita que eu usava batedeira de 2 garfos, uma batedeira tão antiga que conforme minha demanda foi aumentando, a bichinha chega pifou, porque eu tive que comprar uma nova. Mas isso assim é muito bom, né? Porque ela quebrou exatamente no momento onde eu estava vendendo mais do que eu imaginava vender. Então ela quebrou por excesso de uso. Comprei uma nova e assim segui o fluxo e nem comprei uma batedeira profissional. Na época eu comprei uma batedeira planetária também, né, que geralmente é a que a gente usa na confeitaria,
não é a de 2 garfos, porque a de 2 garfos às vezes é muito manual e a gente tem que ficar prestando atenção, e a planetária ela circula, envolve todos os ingredientes de forma uniforme. Então eu comprei uma planetária que não era top de linha, comprei uma básica lá, a mais barata que tinha, para poder continuar vendendo os meus cupcakes, e assim eu fui seguindo. Quando eu vim ter equipamento profissional assim de batedeira, de equipamento de liquidificador, essas coisas foi algo recente, tá? De 2 anos para cá que eu vim ter esses equipamentos assim mais top de linha para minha produção, porque é uma coisa que eu utilizo muito. Mas ainda assim, eu ainda tenho equipamentos mais básicos que eu também ainda utilizo e consigo fazer todas as minhas receitas de forma perfeita. Inclusive, a gente vai ter uma live assim mais profundo sobre esse tópico, falando sobre a diferença dos equipamentos e como que você pode começar com o equipamento que você tem aí, tá? Eu vou mostrar quais os equipamentos que você precisa ter para poder começar, o que que você precisa investir, uma live bem específica sobre isso. E aí, outra coisa que a gente conversa também é sobre não tenho talento. Como assim não tenho talento? Ah, tudo que eu faço na confeitaria, meu bolo sola, meu bolo murcha, meu bolo queima, meu brigadeiro pelota, tudo que eu faço dá errado. Gente, não existe isso. Eu não nasci sabendo fazer bolo. Eu não nasci sabendo fazer o que eu sei fazer hoje. Eu aprendi isso aí com o tempo, com insistência, com persistência, com bastante estudo. Então, mesmo que você ache que não tenha talento, eu acho que talento existe sim. Tem gente que não acredita, na verdade, em talento. Acredito que existem pessoas que nascem com um dom, por exemplo, que seja uma facilidade para aprender alguma coisa, mas insistência, persistência e treino consegue superar dom, gente. Porque assim, quanto mais você pratica, quanto mais você executa aquilo, melhor você fica no que você está fazendo, entendeu? Então, não ter talento não é uma desculpa para você não começar a investir em você mesmo e a investir no ramo da confeitaria. Outra coisa é não sei vender, gente. Não sei vender, eu sei que isso aí tem muita dificuldade, que às vezes a pessoa é boa em fazer e não é boa em vender. E sim, eu já passei por isso também, não saber vender, não saber onde vender. E quando você começa, você pode vender em vários outros locais. Por exemplo, você pode começar vendendo na rua, você pode começar vendendo em bares e restaurantes. No atual momento que a gente está um pouco mais complicado para você vender na rua. Então, o que que você pode fazer? Você pode vender para os seus vizinhos, você pode vender em grupos do Facebook, nas redes sociais e investir em plataformas de delivery. Eu, por exemplo, estou fazendo assim, meu maior faturamento está vindo do delivery no atual momento. E são assim, coisas que eu consigo deixar pronto e vender diariamente. Eu estou aqui, ó, produzindo, saindo entrega, saindo produto o tempo inteiro, tá? Então não tem essa desculpa também de que você não consegue vender as coisas ou que você não sabe onde vender. Ó, depois que você decidiu entrar no ramo da confeitaria e vai começar a vender as coisas, você precisa decidir por onde que você vai começar. Como assim, Rafa? Por onde que eu vou começar? Qual vai ser o seu primeiro produto para você entrar no ramo da confeitaria, para você começar a vender e conquistar os seus produtos? Vai ser o quê? Brownie, vai ser cupcake, vai ser bolo no pote, vai ser bolo vulcão. Escolhe um produto do que você vai fazer. Por que que você precisa escolher um produto? Porque, gente, a pior coisa que tem é quando você está bem no início do que você está fazendo e aí tem um cardápio muito extenso. Vamos supor que você entrou no ramo da confeitaria agora, entrou hoje. E aí você quer fazer bolo no pote, brownie e cupcake. Mas ao mesmo tempo, você quer fazer 10 sabores de bolo no pote, 10 sabores de combinações diferentes com brownie, 10 sabores e combinações diferentes de cupcake. E aí eu te pergunto, se você acabou de começar, como que você vai administrar tudo isso? E além do mais, não digo nem só administrar tudo isso em questão de entrega, em questão de produção. Eu falo em gestão de compras também. Como que você vai ainda estar conquistando o seu cliente e aí já tem que ter uma despesa enorme, tendo um cardápio muito extenso. Por que que você não pode ter um menu muito grande? Porque isso vai
às vezes te trazer prejuízo, porque você não sabe qual que é o produto que o seu cliente mais gosta, você não sabe o que você deve ou não comprar no mercado, e aí vai acontecer que você acha que seu cliente quer mais bolo no pote de brigadeiro, mas na verdade ele queria mais era de beijinho, e aí você fica com vários produtos no seu estoque e muitas vezes parado, que passa da validade, e aí você nem conseguiu recuperar o investimento e também nem conseguiu atingir uma gama de clientes assim fiéis, porque você não consegue administrar nada direito. Então, quando você for começar, foca em um produto. Não estou dizendo para você não ter variação de sabores, não estou falando isso. Estou falando para você escolher um produto. É brownie recheado? Você vai começar vendendo brownie recheado porque você achou mais prático do que começar fazendo bolo. Então tá, começa com esse brownie recheado e investe em 5 sabores diferentes. Fica ali um mês fazendo os mesmos 5 sabores para você ver quais são os que os seus clientes vão gostar mais. E conforme os clientes forem voltando, né? Porque a intenção é você fidelizar os clientes e não achar clientes novos todo dia. Conforme eles forem voltando e você for ganhando essa intimidade com esse cliente que volta sempre, pergunta para ele qual que é o sabor que ele sente falta, qual que é o sabor que ele gostaria de ter no seu menu. E preste atenção quais são os sabores que quase não saem. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem 5 sabores: morango, limão, beijinho, doce de leite e brigadeiro. E aí o de morango é o que menos sai e as pessoas, em vez de morango, querem frutas vermelhas. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar morango do cardápio e vai adicionar o de frutas vermelhas. Você vai continuar com 5 opções e aí vai fazer uma troca inteligente, né? O sabor que menos sai por um sabor que todos os clientes estão pedindo, mas você ainda não faz. Tá? E agora, gente, o que a gente tem que fazer depois que a gente faz isso? Não tem um menu grande e escolher qual o produto que a gente vai fazer. A gente vai definir uma metodologia de produção. O que seria uma metodologia de produção? Definir uma metodologia de produção é justamente quando você vai planejar a sua produção. O que é isso, Rafa? Você vai planejar quando você começa a trabalhar com isso? Se você vai trabalhar de segunda a sábado, de domingo a domingo, você vai ter que planejar a sua semana, porque é dessa forma que você consegue planejar a sua semana, que você consegue planejar também as suas compras. Isso vai definir tudo. Deixa eu falar de forma mais explícita aqui para vocês. Porque é assim, definir que eu vou trabalhar com brownie e são 5 sabores de brownie. Quando eu vou para a metodologia de produção, eu vou definir. Eu vou trabalhar de segunda a sábado, a semana inteira, porque eu tenho esse tempo disponível. Certo, então todo domingo é minha folga e na segunda eu já começo minha produção. Na segunda-feira eu já vou começar minha produção mesmo? Ou eu vou tirar para ir no mercado? Não, fica muito em cima. Se eu abrir minha produção na segunda-feira, no domingo eu não consigo folga. Então a gente vai fechar domingo e segunda, e de terça a sábado é que a gente vai vender os doces. Então a gente já sabe que domingo é a folga, na segunda você vai fazer reposição de mercado, você vai fazer pagar conta, você vai fazer reposição dos doces que você precisa ao longo da semana. E aí de terça a sábado você sabe que você vai estar disponível ali para venda e conforme for saindo os seus pedidos, conforme for saindo a sua demanda, você vai estar fazendo aquela reposição com um horário determinado de trabalho, porque assim você nem se sobrecarrega, mesmo estando em casa o tempo todo, é muito mais fácil a gente se sobrecarregar. Então, assim, você não se sobrecarrega e vai conseguir ter como se fosse um horário fixo de trabalho, né? Você sabe certinho o que você deve fazer ou não. Mais para frente, a gente pode fazer uma live só de planejamento também, porque eu sei que é uma grande dificuldade das pessoas em fazer planejamento. Isso foi uma grande dificuldade para mim também no meu início, porque eu fazia justamente o contrário do que eu estou ensinando para vocês. É por isso que eu estou aqui passando esse conteúdo, porque eu estou trazendo toda a minha bagagem, toda a minha experiência para ajudar vocês, para ajudar você que está começando no ramo da confeitaria.
Então, o que que eu fazia no início, pegando esses dois tópicos que a gente acabou de falar, o cardápio e o planejamento de produção? Eu tinha, gente, muitos sabores, porque todo dia eu queria vender sabores diferentes, só que eu tinha poucos clientes. Ou seja, eu fazia cupcake de limão, cupcake de morango, cupcake de cenoura, cupcake de churros, cupcake de coco. E aí, às vezes, o cliente pedia 2 de cada, 1 de cada, quando as pessoas iam aparecendo. E assim, pedia muito pouco e ficava muito confuso para mim. Porque além das pessoas pedirem muito picadinho, eu não fazia uma produção em larga escala, em grande demanda. Por exemplo, essa semana eu estou fazendo os bolos no pote da minha produção. E aí a gente pegou e já fez uma demanda grande de bolo, do bolo do pote do mesmo sabor, porque é um sabor que eu sei que sai muito. Na época eu não fazia assim, eu tinha vários sabores, ficava fazendo picadinho, queria ficar fazendo de véspera na hora de entregar. Isso me prejudicava horrores, porque eu não tinha tempo para fazer nada, não conseguia me organizar, às vezes entregava encomenda sempre atrasado, nunca conseguia sair no horário programado, porque eu vendia na rua também, né? Então eu tinha um horário fixo para sair na rua e às vezes eu não conseguia sair atrasado, ou falava que ia ter cupcake de limão, churros e morango e só conseguia fazer 2 sabores, porque eu não tinha organização nenhuma. Então, como eu sei que planejamento de produção, planejamento de estoque é uma coisa que assim, geralmente as pessoas têm muita dificuldade, eu vou trazer uma live específica falando sobre isso, para te ensinar como que eu superei essas barreiras e como que eu me planejo hoje em dia. Depois disso, a gente vai escolher as receitas que a gente vai fazer. Como a gente está levando um exemplo do que a gente vai fazer, que é só o brownie, e a gente já lá atrás escolheu que vão ser 5 sabores, dessa forma você vai saber quais são sempre os mesmos produtos que você vai precisar comprar no mercado, e assim você vai conseguir fazer cotação. O que seria a cotação? Gente, a cotação é a coisa mais importante para quando você está começando, é a pesquisa de preço. Você vai no mercado A, no mercado B, no mercado C e vai pesquisar quanto que está aquele ingrediente que você usa. E aí, com isso, você vai ver qual está mais vantajoso comprar em qual mercado. Agora, nesse momento, os mercados eles estão fazendo muitas campanhas nas redes sociais, então eles estão postando várias promoções na rede social. Às vezes você nem precisa sair da sua casa para fazer essa pesquisa. Mas não deixe de fazer essa pesquisa quando você decidir as receitas que você vai trabalhar, porque assim, a gente desse ramo ganha dinheiro a gente ganha dinheiro na compra. Na hora que a gente economiza, a gente ganha margem de lucro. Então a gente consegue trabalhar melhor dessa forma. Depois disso, gente, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Assim, muito importante. Esse é um dos pontos chaves para quem está começando, não comece com ingredientes ruins. Como assim, Rafa? Não comece com ingredientes ruins? Não comece, por exemplo, com... Eita, peraí que eu fiquei tudo aqui no computador. Não comece, por exemplo, com o pior leite condensado, tá? Ó, eu tô falando aqui para vocês prestarem atenção nas próximas lives, porque também teremos uma live exclusiva sobre esse assunto. Porque eu não quero me alongar muito aqui, não quero passar mais de meia hora aqui com vocês. Não comecem com ingredientes ruins. Por exemplo, com uma marca de leite condensado mais barato. Vou pegar a mais barata de todos aqui para eu poder testar, ver se eu vou conseguir vender, ver se eu vou conseguir trabalhar com isso e tudo mais. Não faça isso. Sabe por quê, gente? Porque você, começando com ingrediente ruim, você vai começar para competir por preço, né? Porque já que você não tem clientela, você vai querer competir por preço. Só que isso é péssimo, você competir por preço, porque você não vai atrair clientes fiéis. Você vai também atrair clientes que estão interessados em preço. O seu cliente, na hora que você decidir usar um ingrediente melhor, na hora que você decidir fazer alguma coisa melhor e cobrar mais caro por isso, o seu cliente ele vai sumir e não vai querer comprar mais com você, porque vai achar muito caro. Ele está interessado em preço, ele não vai estar interessado no seu produto, em você ou na qualidade do seu produto, do que você proporciona para ele. Por isso, não comecem com os ingredientes ruins. Se você for começar, gente, já começa com bons ingredientes, tá? Porque isso faz muita diferença. Começa com o seu melhor, tá? É como minha avó sempre me ensinou, faça sempre o melhor para o outro. Se você quer vender para outra pessoa,
Oferece com o melhor ingrediente, com a melhor qualidade, com o melhor produto que você tiver, porque isso vai atrair aquela pessoa, vai atrair aquele cliente e vai fidelizar aquele cliente a você. Tudo bem? É assim que você tem que começar nessa área da confeitaria. Sempre começa com o melhor ingrediente. E outra coisa, o barato, gente, muitas vezes sai muito caro, muito caro. E eu vou falar até um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Fui no mercado, comprei a farinha que estava em promoção, farinha que eu nunca usei. Cheguei em casa, joguei a farinha toda fora, porque veio com bichinho, veio com coisa que não dava para utilizar. Então, nesse caso, para mim, que já sou macaca velha, que já trabalho com isso há muito tempo, caí no golpe do barato sai caro, porque assim, joguei quilos de farinha fora que não me serviram para nada. Se eu já tivesse comprado a marca que eu sempre uso, mesmo que fosse assim, que estivesse 10 vezes mais caro, eu teria evitado essa dor de cabeça. Então, é um exemplo que a gente deve seguir e que a gente deve prestar bastante atenção. O barato, ele sempre sai mais caro. Agora a gente vai falar do ponto mais importante para você que está começando na confeitaria, para você que quer começar na confeitaria. Isso vai, assim, definir se você vai ter sucesso, isso vai definir se você vai ter sucesso ou não. É a precificação. Por que a precificação? Você precisa fazer a precificação correta do seu produto. Você precisa entender quanto que você está cobrando e quanto que você está gastando para executar essas receitas. Por que, Rafa? Porque, olha, se você não souber a precificação correta, você não consegue dar desconto para o seu cliente, você não consegue criar campanhas de promoção, você não consegue saber quanto que você está ganhando, você não consegue estipular seu lucro, nem estipular se sua empresa consegue, por exemplo, investir em um equipamento novo e melhor para te ajudar na produção ou não, porque você nem sabe quanto que você ganha, nem sabe quanto que você gasta de fato, né? Porque às vezes a gente acha que sabe quanto que está gastando em cada produto e ainda não sabe, quando a gente não tem a precificação correta. E aí, o que que acontece quando você não tem uma precificação correta? Às vezes você está vendendo muito na sua confeitaria, mas acaba que você está trocando gato por lebre. O que seria gato por lebre, Rafa? É que você compra o ingrediente, faz o produto, vende o produto, compra o ingrediente de novo. Então você não está sobrando dinheiro para você, você está ali, ó, só girando aquele dinheiro, só girando o estoque, só girando os ingredientes, os produtos e não sobra dinheiro para você. E isso em algum momento vai dar muito errado, por quê? Porque vai chegar um momento que nem girando ingrediente mais você vai conseguir. Porque além disso, você tem a conta de água para pagar, você tem o gás quando acaba para trocar, você tem a energia do ambiente que você trabalha. Então, quando a gente precifica, a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, que são os famosos custos invisíveis. Tem o detergente que você gasta na hora que você está lavando a louça. Então, tudo precisa ser levado em consideração na hora que você está fazendo a precificação do seu produto para poder começar na confeitaria. Porque vamos supor que você pegue o brownie lá e você olha para o brownie e fala, eu acho essa caneta é o meu brownie. Eu acho que essa caneta aqui, ela vale uns R$2. Vou vender por R$2, acho que paga os R$2. E aí, depois que você começa a vender por esses R$2, e aí você vende a primeira vez, compra outra caneta. Vende a segunda vez, compra outra caneta. Quando você chega lá, tá R$2,50 já a caneta. E você não tem margem de lucro, você não tem margem de gordura, você não tem nada. Você já não consegue comprar outra caneta. Aí você fala, vou pegar 50 centavos emprestado. Aí pega os 50 centavos emprestado e continua, mas continua vendendo por R$2. Aí chega no outro dia para repor o material, tá lá R$3. E aí começa uma bola de neve, gente, que você fica assim, muito difícil para você sair depois. Tudo isso que você não precificou de forma correta, você vai acabar prejudicando o seu negócio. Eu sei que esse assunto é muito extenso e também, assim, não tem como eu falar 1/3 do que seria necessário sobre precificação somente nessa live. Então, a gente também vai ter uma segunda live
para falar somente de precificação, não só uma segunda. Como eu falei, a gente vai ter 10 lives no total, então um dos temas vai ser sobre precificação. Além dos outros temas que eu já comentei com vocês. E aí, depois que você seguir esses passos, né? Foram 7 passos, mas foram 6 passos que eu falei para vocês, né? Que é quebrar as crenças limitantes, onde você pode vender, o cardápio, como que ele deve ser, planejamento de produção, o seu estoque e a precificação. É só você botar a mão na massa e começar. Gente, o iFood tocou no meio da live. Caraca! Olha só como que é legal. Eu tô aqui fazendo uma live com vocês. Minha produção tá pronta do iFood porque eu me adiantei. E aí o iFood começou a tocar aqui. Peraí. Meu Deus! Já vou responder as perguntas de vocês. Ai, meu Deus! Como é que eu vou aceitar? Gema, pelo amor de Deus. Me dá aqui o telefone para eu poder aceitar o pedido. Gente, calma aí. Não sai daí. Eu vou só aceitar o pedido aqui do iFood antes que ele cancele. Meu Deus. Eu bloqueei aqui. Travou porque eu tirei aqui. Gente, peraí. É só porque eu recebi um pedido do iFood aqui. Meu Deus. Olha só que legal. A gente tá aqui trabalhando. Eu tô aqui fazendo a livezinha com vocês. E o iFood tá tocando aqui. Sem parar. Gente, desculpa. Assim, de verdade, mil desculpas. Eu estava aqui fazendo a live com vocês. Bem empenhada. E simplesmente... Aqui tá vídeo pausado. E se voltou? Aí tá ao vivo? Ah, então foi meu celular aqui que deu pausado. E simplesmente o iFood tocou no meio da nossa live aqui. Porque ele funciona até as 10, né? Mas, enfim, eu já tava para concluir mesmo a nossa live. O que eu queria falar aqui agora, depois desses passos que a gente falou, né? Quebrando as suas crenças limitantes, onde vender, o cardápio, o planejamento de produção, o seu estoque, a sua precificação, é só agora colocar a mão na massa e começar a vender, começar a trabalhar, começar a fazer essas coisas que vocês querem fazer e botar um plano em ação, escolher o produto que você vai fazer, acompanha a gente nessas lives das próximas semanas que a gente vai fazer e fica aí mesmo, aí dentro dessa caixa. Tô ensinando aqui pra mim. Ai, minha ajudante, onde é que tá o pedido do iFood? Enfim, gente. É isso, tá? Agora a gente põe um plano em ação. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que quando você for começar, esse a gente tem que botar dentro de um saquinho transparente. Peraí, gente. Esse a gente tem que botar dentro de um saquinho transparente que fica aqui, ó, daqueles que tem a tag. Tô aqui ajudando minha assistente a separar meu pedido. Gente, então. E aí, outra coisa bem legal que vocês precisam fazer para começar é criar uma rede social específica, tá bom? Para vocês, para a confeitaria, para o seu produto, para o que você vai vender, para não misturar, né? Para não ficar tão misturada essa questão da sua rede tão pessoal com a sua rede de trabalho. Isso aí é muito importante. E ter uma identidade visual também. Por exemplo, eu adoro usar rosa, ou eu tô de rosa, ou eu tô com a minha blusa branca e o meu uniforme que tem minha logomarca, né? Você tem que criar uma identidade visual, você precisa ter um uniforme e tá sempre bem apresentável para o seu cliente, né? Porque assim, você tá na casa do seu cliente, você precisa estar bonita para os seus clientes, né? Você precisa estar apresentável para os seus clientes, tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar na live de hoje. Quero falar para vocês que amanhã teremos mais, tá? Teremos mais lives com mais conteúdos para vocês todos os dias. Espero que tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo possa ajudar vocês, que esse conteúdo transforme a vida de vocês, tá? Eu quero lembrar para vocês que
a gente vai ter uma maratona que vai acontecer do dia 5 a 9 de abril, tá? Que é a nossa maratona Faça e Venda, onde eu vou falar justamente isso, como que você vai conseguir fazer isso que eu tô fazendo agora. Olha que legal, eu tô dando uma live para vocês. O iFood tocou e eu tô aqui, ó, separando pedido, vendendo, entregando o pedido para vocês. É uma bem pequenininha que tem lá dentro. Tô ajudando minha assistente a separar as sacolinhas também, porque ela tá me ajudando aqui, gente. E é isso, tá? Um grande beijo, que eu vou ajudar ela a terminar de separar esse pedido, porque ela não sabe muito bem onde fica todas as coisas. Mas venham participar da nossa live. Amanhã a gente está de volta 12h07. Amanhã eu divulgo o tema para vocês, do que a gente vai falar. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês tenham aprendido alguma coisa e que faça sentido para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui no meu perfil, compartilhem comigo no direct, para que eu possa ajudar mais vocês e pontuar alguma coisa que seja pertinente ao longo das próximas semanas, tá bom? Um grande beijo